Estamos de volta para o terceiro bloco de hoje do Em Minas, conversando com o professor Alessir Moreira, que é geógrafo e integra o Departamento de Geografia da PUC Minas. Estamos falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e também as consequências para o restante do país. É um fato que está preocupando a todos nós, né? Professor, algumas regiões no Brasil já estão registrando chuvas próximas ao que se fala de volumes milenares ou centenários, até decamilenares, né, de chuva. Eu acho que se diz máxima precipitação possível, é isso? Uhum. Na Grande BH, por exemplo, recentemente nós vimos uma barragem aqui nos arredores, em Nova Lima, transbordar, atingir a 0,40 e tudo. Uhum. Nós estamos vivendo um momento desse? Uma faixa, sei lá, de 50 anos, que é o máximo de chuva previsto a cada 50 ou 100 ou 1000 anos? Explica isso para a gente. Bom, como a gente falou no momento anterior, variabilidade é uma característica inerente, né, do comportamento do clima. Ok. Então, você tem volumes de chuva que se esperam. Eu posso te dar um exemplo. Se você pegar uma escala de tempo mensal, por exemplo, interanual, anual, Belo Horizonte recebe em média 1.500 milímetros de chuva por ano. Tá? E você tem uma margem de variação, uma variabilidade em torno de 20%, ou seja, 20, 30%, você vai ter, chover 1.800 milímetros é normal, chover 1.200 milímetros é normal, ou seja, uma margem de variabilidade. Para cada escala de tempo que você trata, existem margens de variabilidade. Agora, clima, quando se pensa em clima, para além dessa variabilidade que é meio que estatística, existem tipos de tempo que ocorrem, que criam situações em que os valores podem extrapolar isso muito, né? Criando as chuvas que são, por exemplo, quando a gente está falando de chuva, tem as chuvas que são máximas esperadas para um período de 50 anos, tem as de 100 anos, de 1000 anos, ou até as de mais de 10 mil decamilenares e por aí afora vai. Então, considerando a enchente de 79, por exemplo, nós estamos falando de 40 e tantos anos, 45 anos. Isso, 45. 45 anos. Então, nós estamos perto dos 50. Vamos dizer assim. Tragicamente, estou rindo aqui, mas é grave, né? Porque a gente fica preocupado. Sim, exatamente. E aí, o que diferencia, né, o que vai diferenciar, né, do como nós fomos afetados em 79 para como nós vamos trabalhar aqui para frente, é que a gente já tem uma pista ou alguns instrumentos, né, de planejamento, plano de contingência, algumas coisas que nos permitem aumentar a resiliência da cidade em relação àquilo que aconteceu no passado. E é o que se espera, né? A gente vai construir instrumentos de gestão, política pública, esse tipo de coisa que nos permite lidar com situações que são extremas. Agora, eu devo lembrar o seguinte, que é difícil você imaginar uma cidade capaz, uma cidade ou uma região ou qualquer coisa, qualquer unidade espacial, que seja capaz de enfrentar, passar impune sobre chuvas de 50 anos, sobre chuvas de centenas de centenário, milenário, etc. Mesmo com toda a preparação. Mesmo com todo o aparato. A gente pode reduzir um pouco, né, os impactos que esses eventos poderão criar, mas dificilmente a gente conseguirá passar impune sobre esses eventos. A nossa produção anotou até uns casos aqui, a barragem Casa de Pedra em Congonhas ficou ameaçada, Córrego do Sítio lá em Santa Bárbara, uma lista com 20 estruturas aqui, né, que ficaram assim, monitoradas sob risco. As barragens hoje são uma ameaça real em função desses fenômenos que nós estamos abordando aqui? Essa é uma pergunta, Ben, que acho que todo mundo está querendo saber, né? Assim, como que até os construtores, os mineradores, né? Quem constrói as barragens, enfim, os empresários, o setor econômico, está todo mundo querendo saber, né? Qual que é o limiar, né, de segurança, o quanto que a gente deve prever em termos de infraestrutura para enfrentar isso, né? Então, existe aí, imagino que exista uma grande interrogação nesse momento de lidar com isso, saber o que serão esses extremos, qual será a dimensão das obras que terão que ser feitas, como que as obras que estão construídas serão impactadas por eventos como esse, né? A gente já viu que no caso dessas barragens aqui que criaram esse tanto de problema para Minas Gerais, no modelo A Montante, por exemplo, elas já
estão sendo desativadas. Aí tem uma política para a desativação delas, né? Mas essa é uma grande interrogação. Qual que é o limiar? Quanto que eu tenho que investir? Qual é a dimensão das obras que eu tenho que fazer? Qual é a relação custo-benefício destas obras em relação aos danos, né? Para equilibrar aí, vamos dizer assim, o que se investe, claro, com aquilo que se pode... Ainda mais quando o senhor falou, né, de regime de 50 anos, 100 anos, quer dizer, o proprietário, por exemplo, da mineradora vai falar, pô, vai acontecer uma vez a cada 50 anos, eu não preciso, digamos, investir tanto nisso, né? Isso a gente sabe que acontece. Sim, agora eu acho que é a sociedade que tem que dizer assim, olha, também tem que se posicionar e dizer assim, esse é o limite moral não aceitável, né? Assim, dizer assim, olha, a gente não vai tolerar esse tipo de coisa. De forma a que mais cuidado, mais pesquisa, que se exijam... Os investimentos. Exatamente. Né? Os impactos desses eventos climáticos extremos, como nós estamos vendo, são um grande desafio para a sobrevivência das cidades, né, professor? Tem como prevenir isso? O que é possível fazer? As prefeituras, por exemplo, o que elas podem fazer? E os governos estaduais? Olha, Beni, Aliás, uma coisa importante, isso é só o poder público que deve fazer ou a sociedade civil também tem sua parcela de contribuição e de responsabilidade? Eu acho que somos todos atores, né, sociais. Todo mundo tem que dizer o que é preciso e tomar as suas providências. Então, há pouco eu falava sobre Porto Alegre, falei sobre o aterro, etc, etc. Uma das coisas que a gente está aprendendo, né, observando os fenômenos da natureza, a sua dinâmica, é aprender a fazer desenhos, é o design, fazer um design baseado na natureza, né? Então, por exemplo, a obra do Arrudas, né, quando o Arrudas foi canalizado em função desses desastres que ocorreram. O rio Arrudas ele tem uma calha com uma certa profundidade, eliminou-se o atrito da água de forma que a água seja drenada para fora de Belo Horizonte com a maior rapidez possível, né? Isso, claro, causou outros efeitos mais para frente. E efeitos deletérios sobre a cidade, o clima da cidade, retenção de água, etc, etc. Então, o que a gente está aprendendo? Sabendo como funciona a natureza, nós estamos aprendendo a fazer design, né, com a própria natureza. Então, muitas metrópoles do mundo estão descanalizando os seus cursos d'água, renaturalizando eles, de forma que a água ela tenha o seu tempo do seu curso, que se resgate a funcionalidade das suas margens, das suas várzeas, etc. A permeabilidade do solo, absorvendo. Mudando a permeabilidade do solo. Então, tem uma série de coisas que nós estamos aprendendo de como funciona que pode tornar a cidade mais resiliente a fenômenos como esse, né? É sempre uma medida difícil, né? Porque tem a questão do valor da terra, etc. Como é que nós vamos fazer para lidar com algo que já está construído? Tudo isso tem um custo, né? Então, estamos aprendendo a lidar com isso. Cientistas estão dando respostas, né? Seria interessante que os setores econômicos incorporassem isso como um valor, né? E que pudessem, então, trabalhar junto, né, com o setor público, que cria políticas para lidar com isso. A sociedade civil ela é responsável também, né? Você tem coisas da educação, né? Tem coisas da participação política que pode exigir instrumentos mais ou menos rigorosos para lidar com a gestão do solo urbano, né? Então, é um conjunto de ações e que se espera dos diversos atores sociais para a gente construir a tal resiliência, né, da nossa sociedade para eventos catastróficos. Professor, vamos falar um pouco do calor também, né? O calor intenso provocou assim, a quebra de safras, né? Safra de cebola, alface, cebolinha, entre outros que nós anotamos aqui, né? E nesses momentos há uma pressão também sobre a melhoria do abastecimento de água, em função da questão do calor, né? Esses mesmos produtores que tiveram quebra, eles ampliam a irrigação para tentar fazer vingar essa produção, né? Salvar essa produção, né? Um colapso de abastecimento pode ocorrer mais rápido do que se imagina com a conjugação desses fatores todos? Calor,
necessidade de mais irrigação, disponibilidade de água? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu imagino o seguinte, você precisa de gerir o recurso hídrico, né? Então, me parece que o Estado mesmo está construindo um plano para trabalhar com a gestão do recurso hídrico. Existe um plano estratégico de gestão que está sendo desenvolvido em Minas Gerais para isso. É justamente para lidar com situações como esta. Existem diversos setores, né, que dependem dessa água claro, né, podemos pensar que poderá ocorrer uma disputa, né, até por acesso a essa água, né? Então, uma situação de uma seca mais severa, né, ela pode impactar a gente de forma a tornar nossa vida cotidiana muito difícil. Posso tentar ilustrar da seguinte forma. Em 2015, por exemplo, também durante o El Niño, nós tivemos uma redução muito severa do nível de água dos nossos reservatórios que abastecem as cidades, né? Então, você imagina o seguinte, nós chegamos próximos, né, São Paulo, por exemplo, chegou próximo a um nível de situação de emergência. Sim. Né? Então, as cidades seriam extremamente impactadas por isso no abastecimento diário, nas coisas cotidianas que se faz. Mas também isso afeta a produção agrícola, que, por sua vez, né, depende do recurso para irrigação, né, do acesso à água para irrigação. Isso vai gerar inflação. Ou seja, uma situação de seca, Beni, ela também vai gerar uma situação de emergência que pode ser tão severa e tão grave quanto a situação do excesso da água, né? Professor, eu te respondi? Sim, claro. Eu queria te perguntar sobre uma outra coisa, voltando a essa questão da água ainda, que é o seguinte, há uma série de atividades econômicas que elas têm um efeito na redução do nível de água em lençóis subterrâneos. Indústrias, muitas vezes, né? Mineração, enfim. A gente está vendo isso aqui na região de Moeda, por exemplo, né? Há como contornar isso, assim, porque isso prejudica o abastecimento dos grandes mananciais de BH, né? Sim, então Ou nós vamos ter que conviver com essa situação, né? Belo Horizonte, assim, a água originária de Belo Horizonte hoje é mínima, né? Hoje a gente já traz água de fora, né? Nova Lima, Sistema Serra Azul, Ibirité, não é isso? Várzea das Flores, enfim. Bom, eu acho que a gente está falando de uma coisa, Ben, que é o chamado conflito ambiental, né? Então, você tem a atividade econômica, você tem a mineração. Nós estamos numa área onde a mineração ela é intensa, é um dos sustentáculos da economia do Estado. E aí existe uma conjugação de fatores que é interessante. Porque as rochas que contêm minério, elas também são dos melhores acumuladores de água que a gente tem, que alimentam os mananciais que nos abastecem. Então, cada tipo de litologia, cada rocha, ela tem uma certa capacidade de comportar água. E aí, o que acontece? Quando a gente retira esse minério, primeiro a gente está diminuindo a capacidade da gente de abastecer ou reabastecer os nossos mananciais. Então, tem aí um problema, que é um conflito. E a própria mineração, as mineradoras, elas, quando elas instalam suas minas, passam pelo processo de licenciamento, existe aí um limiar de que elas possam rebaixar os lençóis, o lençol d'água, para fazer a retirada do minério. Então, isso, de uma certa forma, também afeta né, o abastecimento, ou pelo menos o abastecimento dos mananciais, né? Então, nós estamos numa situação que é um pouco complicada, né? Que a gente está retirando, rebaixando, e isso pode, num certo futuro, comprometer o abastecimento urbano de Belo Horizonte. Nós temos aqui na região metropolitana o sistema Paraupeba, né? Que ele é menos, eu entendo que seja um pouco menos afetado pela atividade minerária do que o Velhas, por exemplo, que parece um pouco mais suscetível, um pouco mais frágil do que o Paraupeba, em função da sua geologia, etc. Professor, há países como os Estados Unidos, por exemplo, ou o Japão, que são alvo de eventos climáticos mais extremos, furacão, por exemplo, tornados,
esses tipos de fenômenos. Nesses países, a população já faz parte da cultura local de prevenção, né, de ter um certo estoque de alimentos e de água, e até uma coisa curiosa, que é ter até uma mochila preparada com roupas e com objetos necessários para o caso de uma necessidade de fuga, né, diante de uma catástrofe. O Brasil está caminhando para uma situação desse tipo? Nós vamos ter que preparar uma mochila em breve? Bem, essa é uma pergunta... Bom, vou tentar te responder da seguinte forma. Pois não. Esses países, até por conhecerem, né, esses eventos que afetam tanto a vida deles, de uma forma até mais sistemática, mais recorrente, eles têm protocolos para lidar com essa situação, né? Então, nas escolas japonesas, é muito recorrente que a gente veja nas mídias aí, quando há um tremor de terra, as crianças já sabem, já são treinadas, vão para debaixo das mesas, etc. Eles já sabem o caminho, as rotas onde eles vão sair, né? As pessoas estão treinadas, elas né, estão absolutamente treinadas para isso, né? Eu imagino que isso seja algo que é desejável, que a gente, inclusive, comece a criar os nossos próprios protocolos para evitar de desastres ou tragédias humanas maiores, né? Então, talvez seja a nossa lição de casa, para além de melhorar as condições de previsibilidade, para além de melhorar as políticas de zoneamento e uso do solo, né, as políticas públicas, aperfeiçoar instrumentos de gestão urbana, né, como a gente já tem aqui em Belo Horizonte, há um esforço da cidade de criar esse tipo de coisa. A gente precisa fazer com que essas coisas permeiem a sociedade de tal forma que faça parte da nossa cultura. No caso de uma inundação, para onde que eu vou? Né? Então, eu já vi em algumas localidades que eu tive fora daqui, em que as pessoas sabem exatamente para onde ir, né? Então, tem a rota de fuga. Se por acaso acontecer isso, acontecer um tsunami, siga esse lugar, isso aqui é zona de inundação, etc. A gente começa a ver isso, né? Os desastres das barragens, elas começaram a nos mostrar, né, lugares que são suscetíveis a isso. Né? Então, as pessoas já começam a receber esse tipo de treinamento. Isso seria desejável que a gente, conhecendo a cidade, conhecendo o que afeta a cidade, começasse a criar os nossos próprios protocolos, né, dentro da cidade, para a gente lidar com a situação. Até para as pessoas entenderem, porque geralmente a gente fala, isso nunca vai acontecer comigo. Aí amanhã acontece e você não sabe o que fazer. Exatamente. Seria muito interessante que as pessoas, que a cidade, a sociedade criasse esses protocolos para saber como lidar em situações de emergência. Agora, para a gente terminar, professor, uma coisa bonita nisso tudo, acho que é a solidariedade que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, né? E eu acho que isso, uma interpretação minha, eu acho que isso tem a ver com a empatia, né? Quer dizer, de alguma maneira as pessoas já se veem naquela situação. As pessoas só ajudam quando elas entendem, elas compreendem o drama, o tamanho do drama, né, daquela situação. E a gente está vendo o país inteiro, né, contribuindo, outros países também ajudando, né? Isso tem sido um exemplo bonito de se ver diante de tanta tristeza, né? Num momento em que é tão difícil, né, onde as pessoas estão tão polarizadas em função de disputas políticas, etc., etc., a gente ainda vê a beleza da humanidade, né, no momento em que alguém, uma população passa por uma situação de risco, de emergência, de desastre, e as pessoas se mobilizam para ajudar o próximo, né? Isso é algo que nos faz ter esperança, né, de um futuro melhor, né? Que as pessoas consigam superar suas diferenças para resolver problemas que vão ser permeáveis na sociedade, ocorrer para todo mundo. Então, é bom a gente guardar essa coisa boa, essa porção de humanidade que nos é inerente, né? Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Em Minas, viu? Eu que agradeço. Papo ótimo, um assunto terrível, né, que nos preocupa, mas com explicações muito didáticas, muito claras que o senhor trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Valeu, prazer. Prazer. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, mais uma vez, muito obrigado, viu? Nosso compromisso fica agora para o sábado que vem. Então, a gente se encontra lá. Um abraço, tchau.